Primeira carta de João, capítulo 5, do verso 1 ao 5. Leitura responsiva. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Juntos. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Oremos. Querido Deus, estamos aqui na Tua casa, viemos na certeza de que seríamos alimentados pelo Teu Espírito. É muito bom estar em família da fé, é muito bom, Deus, louvar o Teu nome com cânticos, ter a certeza de que os nossos pecados são perdoados, mas também é maravilhoso ser alimentado pela Tua palavra. Para isso, Deus, é necessário que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração. Por isso, aquieta a nossa mente, nos ajude a absorver o máximo possível daquilo que o Senhor tem para nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados, o tema do ano, o caminho para a vitória. Quando nós olhamos para o Rio de Janeiro, parece que toda a reforma na cidade, todas as construções estão, enfim, atingindo o seu ápice, o seu momento, que é o das Olimpíadas, aonde sediaremos essa festa magnífica. O mundo inteiro estará atento a todos nós. Nós estaremos atentos às competições, mas quem está mais angustiado nesse processo todo, eu acredito que são os atletas. Imagine quantas vidas aí por esse mundo afora, espalhados, pessoas treinando exaustivamente ao longo de suas vidas, na expectativa de chegar aqui no Rio de Janeiro em 2016 e conquistar a sua medalha, pelo menos, quem sabe, a de bronze. Mas nós sabemos que a grande verdade é que a maioria vai voltar sem medalha. O atleta precisa se preparar para a competição, mas um elemento que ele também tem que tratar no seu coração e se preparar para isso é a frustração. Todo atleta passa por frustração. Todo atleta, às vezes, desanima, às vezes questiona, será que valeu a pena esforçar tanto para não chegar aonde eu almejava, onde eu queria? É verdade que quando transferimos essa dinâmica para a vida, não só de atletas, mas para as nossas vidas também, de uma maneira geral, temos essas oscilações. Às vezes perguntamos, será que valeu a pena? Será que esse era o caminho? Será que era dessa forma que eu deveria ter feito? E nós então temos momentos de pico onde vamos à euforia, à alegria, estamos entusiasmados, ou então caímos num declínio, numa depressão que tem vários níveis, e às vezes nos angustiamos com a realidade, com o momento que estamos vivendo, e certamente hoje, com essa amostra de pessoas que nós temos aqui dentro, nós temos variados sentimentos. Tem gente feliz aqui, tem gente alegre, tem gente, se você é um exportador, você está feliz. Se você é um importador, você está abalado. Não é assim que funciona? Se você trabalha na rede hoteleira do Rio de Janeiro, fique feliz esse ano. A gente não sabe o próximo, mas esse vai ser um ano certamente maravilhoso. Ou seja, nós temos variados momentos que cada um está vivendo. E será que são as circunstâncias, os momentos que devem dirigir, guiar as nossas vidas? Esse texto vai ensinar que não. O apóstolo João está escrevendo para uma igreja, e lemos isso também no apóstolo Paulo hoje, no livro de Coríntios, quando ele fala que nós não devemos viver oscilando pelas circunstâncias. Como um crente consegue viver sem oscilar pelas circunstâncias que estão ao seu redor? A resposta está nesse texto que nós acabamos de ler. O apóstolo João está preocupado com aquela igreja, também uma igreja sofredora. Ele está escrevendo para um grupo de amigos mais chegados, um círculo íntimo, onde ele escreve essa carta, e ele quer enfatizar alguns temas nessa carta. E um dos temas que o apóstolo João quer enfatizar é que nós precisamos entender a nossa fé. E para entender a nossa fé, precisamos destrinchar os elementos que a compõem. E o apóstolo João vai falar no capítulo 12 sobre 3 elementos: obediência, amor e fé.
No capítulo 3, ele vai repetir a obediência e o amor. No capítulo 4, ele vai repetir a fé e o amor. Ou seja, em 2 dos capítulos ele fala sobre obediência, do 2 ao 4. Em 2 dos capítulos ele fala sobre a fé, mas nos 3 capítulos, 2, 3 e 4, ele fala sobre o amor. Esses são os elementos que vão nos dar suporte para uma vida de vitória, uma vida que realmente agrada a Deus, independente das circunstâncias. Por isso eu quero propor para a gente pensar nessa manhã sobre a tríade da vitória. A primeira análise e observação que nós precisamos fazer para alcançarmos a vitória em Cristo Jesus é entendermos a nossa identidade espiritual. Primeiro ponto, entender a nossa identidade espiritual. Meus queridos, nós vivemos um momento de muita confusão religiosa no Brasil quando analisamos a igreja evangélica. Não é verdade? Não dá para definir muito bem o que é ser um evangélico hoje. Parece que dentro desse recipiente está cabendo todo tipo de gente. Não é? Algumas pessoas que estão aí na mídia, alguns políticos, né, que estão nas páginas das revistas e dos jornais, cometendo absurdos, de repente você descobre que é evangélico. Eu não sei se os irmãos vão se lembrar, mas há algum tempo atrás, também ainda no ambiente político, quando nós tivemos ali no Congresso, um grupo de evangélicos agradecendo a Deus pela propina que eles tinham recebido. Vocês lembram? Saíram nos noticiários, nos jornais, no Jornal Nacional. Todo mundo viu. Né? Então, quando a gente começa a olhar, eu lembro, alguns pastores estão aí escrevendo artigos tipo, não sou mais evangélico, exatamente para trazer à tona essa realidade. Então, você se definir hoje como evangélico é alguma coisa complicada, porque parece que dentro desse grupo cabe todo mundo. Então eu sou o quê? Sou um protestante, mas protestante parece que é algo muito pesado, que vive protestando. Eu também não sou um protestante, eu sou um reformado. Um reformado, quem é que vai associar o século XVI com hoje? Eu sou, o que eu sou? Eu não sei mais o que eu sou. Nós perdemos a nossa identidade, não perdemos? Você consegue explicar para alguém o que é a Igreja Presbiteriana da Gávea? Você vai precisar pelo menos 5 minutos. Para dizer, olha, nós somos uma igreja que saiu da reforma protestante, nós cremos em Jesus como nosso Salvador. Vai levar um tempo, e ninguém tem muita paciência para entender isso. Nesse mundo de confusão, de identidade espiritual e religiosa, eu e você, pelo menos nós, precisamos saber quem somos. Pelo menos nós. E aí você vai encontrar várias definições. Quando se fala de cristão, você vai ter uma gama de pessoas dizendo que acreditam em Jesus. Pergunta os espíritas, eles acreditam em Jesus? Pergunta a outras religiões, tantas, vão dizer que Jesus realmente tinha uma figura, foi uma figura messiânica importante. Mas e para nós, quem Jesus é? Para Hebe Camargo, Jesus era uma gracinha, mas não necessariamente uma gracinha, né? Mas a gracinha tem que ser semelhante a Jesus. E eu falei que eu ia repetir a piada. Eu fiz no primeiro culto, falei, fica tranquila que vai de novo. Quando nós pensamos sobre Jesus, sobre a minha fé, eu preciso entender o que eu estou fazendo nesse grupo de pessoas aqui. Quem sou eu dentro da igreja? E esse texto vai dar para nós a nossa identidade. Você não é alguém que estava aí sem religião e resolveu aderir a uma religião. Se você entendeu a fé dessa forma, não funciona assim. Você não é alguém que está em busca de alguma coisa para completar. Sua vida estava legal, mas você quer algo melhor, algo a mais para deixar a sua vida ainda com mais qualidade. Não, a fé cristã não é isso. A fé cristã, de acordo com o texto que nós lemos, ela é nascer de novo. Nascer de novo. Nascer de novo. O texto diz no versículo 1, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Algumas traduções vão colocar o segundo verbo ser aí, o verbo não como no presente, mas no pretérito, no passado. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo foi nascido de Deus. Então você precisa entender esse elemento básico da fé. Você é alguém que tem fé, que acredita
piamente que Jesus é o Cristo, e essa expressão, Jesus é o Cristo, ela faz toda a diferença. Você acredita que Jesus, aquele que nasceu há 2000 anos atrás, é o Messias prometido, né, por Deus em todo o Antigo Testamento para vir ao mundo e salvar você e transformar a sua vida por completo. E não é só que Jesus transforma melhorando, não. A ideia não é que Jesus não vem para melhorar a vida das pessoas. Muito cuidado com esse conceito. Não, minha vida era boa, mas ficou melhor com Jesus. Não, Jesus não vem para melhorar a sua vida. Jesus vem para te dar outra. Muda ou não muda o conceito? É outra vida. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Por isso que o texto vai usar, e essa é a ênfase do versículo, nascido de Deus, significa que você agora tem uma outra vida, uma nova vida em Cristo Jesus. Essa outra vida, essa nova vida, não pode ter mais conexão com a vida anterior, porque existe um abismo que separa as duas vidas. Antes era uma vida de trevas, agora é de luz. Antes era morte, agora é vida. Antes você estava perdido, perambulando de um lado para o outro pelo mundo, sem saber o que fazer. Agora você tem um lar, você tem uma casa. Você é filho de Deus, Ele guia os seus passos. Ou seja, a vida cristã é uma vida de transformação plena e completa. Os nossos jovens precisam entender isso a cada dia mais, os nossos adolescentes também. Jesus não é uma religião que nós temos. Jesus é a nossa vida. E tudo gira em torno dele. Por quê? Porque ele gerou nova vida. O nome a expressão teológica para essa nova vida que foi gerada é regeneração. Nós fomos regenerados, gerou uma nova vida. Nicodemos teve uma crise teológica com isso. Quando Jesus falou para ele, é necessário você nascer de novo. E ele diz, mas eu vou voltar para o ventre da minha mãe. Ou seja, na cabeça de Nicodemos, ele estava pensando fisicamente. E Jesus diz para ele, Nicodemos, não é um nascimento físico, é um nascimento espiritual. Você precisa nascer de novo, tudo agora começa. A nossa data de conversão, e talvez não fique em crise se você não lembra exatamente o dia que foi e a hora. Muitos lembram, muitos guardam anotado na Bíblia, mas não entre em crise se você não lembra. Eu não lembro exatamente o dia e a hora. Eu quero dizer para você que essa data, esse dia, ele é tão importante para você quanto o dia do seu nascimento físico ou até mais. Porque foi ali que a nova vida, a vida abundante, a vida verdadeira, a vida eterna surgiu no seu coração. E tem também um detalhe muito interessante nesse versículo. Quando o texto diz que foi nascido de Deus, isso mostra que o agente transformador não somos nós. O agente transformador é Deus. É Ele que gera a nova vida. Nós somos apenas os pacientes, nós somos os receptores dessa transformação. Então não foi alguma coisa que você conquistou, não foi alguma coisa pelo seu mérito, não foi alguma coisa que você correu atrás e adquiriu como fazem os competidores do mundo hoje, não. Foi alguma coisa que foi gratuitamente dada a você. Gente, e aí isso dá um nó na nossa cabeça. É difícil absorver isso num mundo onde você, para conquistar, tem que correr atrás. Para você alcançar os seus sonhos, precisa persistir. Você tem um Deus que diz, olha, não precisa fazer nada, eu te dou. A graça de Deus é algo que não cabe dentro da lógica humana, e nem na lógica religiosa. Se você pegar as estruturas de todas as religiões do mundo, elas partem de uma ação humana. O homem busca, o homem vai atrás, e o homem vai adquirindo a evolução, né, religiosa ou espiritual. Quando você olha para a fé cristã, o homem não vai atrás, primeiro Deus vem. Deus vem e regenera, e dá uma nova vida. A sua identidade espiritual é a identidade de um regenerado, alguém que tem uma nova vida, que essa vida agora não tem absolutamente mais nada a ver com a vida antiga. Um teólogo chamado Luiz Berkoff, quando ele vai definir a expressão regeneração, ele escreve o seguinte: é o ato de Deus pelo qual o princípio da nova vida é implantado no homem e a disposição dominante da alma é tornada santa. A disposição dominante da alma. A identidade do cristão verdadeiro, que nasceu espiritualmente, é de uma disposição
para viver uma vida de piedade e de santidade. O cristão, aquele que teve um encontro com Jesus, ele não vai ter prazer, inclinação, desejo descontrolado pelo pecado mais. Não vai. Ele vai pecar, ele vai cair, mas o pecado, a queda, vai produzir tristeza no seu coração, porque ele foi chamado, separado, regenerado para uma nova vida, e essa nova vida precisa produzir novas atitudes, porque não tem uma transformação divina que acontece só no coração. Ah não, meu coração está organizado, mas todo mundo que vive ao seu redor vê em você uma pessoa desorganizada, irascível, nervosa, brava, que não consegue controlar os seus sentimentos, as suas emoções, alguém que maltrata os outros. Ou seja, essas reações, elas não podem acontecer na vida de um cristão, porque você teve uma transformação interna que precisa gerar uma disposição para viver diferente. 1 Pedro, capítulo 1, verso 23, vai dizer: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, ou seja, de semente pecaminosa, imunda, suja, mas vocês foram gerados, ou seja, a semente que foi colocada nos nossos corações é incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A origem dessa regeneração, como eu já falei, não é humana, ela é divina, é misericórdia de Deus, como escreve Tito, capítulo 3, versículo 35, onde ele diz: não por obras de justiça praticada por nós não fomos regenerados porque praticamos obras boas, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. A sua identidade é de nova criatura, a sua identidade é de alguém que nasceu em Cristo Jesus, a sua identidade é de alguém agora que peca. Todos nós pecamos, mas não temos uma inclinação natural mais para o pecado. O pecado é algo que nos agride, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. E meus irmãos, essas transformações, elas precisam afetar todas as nossas percepções. O meu intelecto não pode ser mais um intelecto direcionado por aquilo que eu penso, por aquilo que o mundo pensa. Os meus valores não são mais direcionados pelos meus próprios princípios, não são os meus princípios mais, agora são os princípios de Deus, agora são os valores de Deus. As minhas emoções não são mais controladas em primeiro plano por mim mesmo, elas são controladas e precisam ser controladas pelo Espírito Santo. A minha moral, o que eu acredito de ética, não é mais aquilo que eu formatei absorvendo o conteúdo ao longo da minha vida. Não, eu entendi pelo que os meus pais falaram, pelo que eu aprendi na faculdade, pelo meu grupo de amigos, que moral e ética é isso. Não, moral e ética não é mais aquilo que você achava que era, é o que Deus acha, ou o que Deus põe ou coloca como sendo. O nascido de Deus, ele agora quer absorver de tudo que é de Deus. E aí você diz: pastor, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Eu também não. Não, porque nós não temos condições nenhuma de viver com as nossas próprias forças de acordo com aquilo que Deus quer. Não conseguimos. Humanamente não conseguimos. Então como fazemos? Como fazemos? Nós fazemos conforme o próprio texto nos ensina. Segundo ponto, primeiro você precisa identificar quem você é espiritualmente, a sua identidade religiosa, espiritual. Você é nascido de novo, então você é nova criatura. Segundo lugar, você precisa checar o que nutre os seus relacionamentos. O que alimenta você? Você está bebendo o quê? Você está comendo o quê espiritualmente? E aí o texto vai dizer que precisa ser o amor. Amor? Amor hoje é uma palavra desgastada. É uma palavra que parece que porque você ama vale tudo, né? Porque você ama vale tudo. Vale tudo. Saiu na mídia recentemente uma mulher nos Estados Unidos que apaixonou por um cavalo e quer casar com um cavalo. Está na mídia. Por que não? Por que não? Eu estou amando o cavalo. Vai saber, né, que tipo de marido ela teve antes do cavalo, né?
Uma mula. Em nome do amor, as pessoas perderam a noção, perderam a noção. Então, a palavra amor virou uma palavra muito confusa nos nossos dias. Se você perguntar para um adolescente, por que você passa dia e noite no WhatsApp, no Facebook? Porque eu amo. Eu amo. Vocês entenderam que o amor hoje justifica tudo. Tudo. Por que você não é fiel à sua esposa? Agora aqueles amores de grupo, tem um nome, poligamia, poliamor. Não, por que você não contenta só com um? Não, porque eu amo o outro também, e o outro também, e o outro também, vale tudo em nome. Então, o conceito, a gente precisa atentar aos conceitos. As pessoas estão dando vazão aos seus desejos e justificando isso com a palavra amor. O que é amor para a Bíblia? Você precisa identificar quem você é espiritualmente, mas você também precisa identificar o que é amor. E esse texto vai dizer para nós o que é amor. Esse texto vai dizer que os nossos relacionamentos precisam ser regados por amor. Mas que amor? O texto vai aqui no versículo 1, nós temos a primeira parte dele, que já foi explicada, todo aquele que crê em Cristo Jesus, que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. A segunda parte: e todo aquele que ama ao que o gerou, ou seja, a Deus, também ama ao que dele é nascido. Quem é o que dele é nascido? A todos os irmãos que também nasceram de Deus. Ou seja, as nossas relações uns com os outros precisam ser marcadas pela nossa relação com Deus. Primeiro eu amo a Deus. Agora, eu só amo a Deus antes de amar os outros porque Deus me amou primeiro. É uma porta abrindo a outra. Primeiro a porta de Deus para ter acesso até nós. Qual é a porta de Deus para ter acesso até nós? Jesus Cristo. Porque é Jesus que desobstrui o caminho para que o Pai se relacione conosco. Ok, então Deus vem até nós. Uma vez que Deus vem até nós, Deus nos convida para um relacionamento com Ele de amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Mas eu vou amar a Deus de maneira correta, porque eu também posso amar a Deus de maneira defeituosa. Eu posso criar um conceito de amor e direcionar esse amor para Deus. Como eu vou amar a Deus de maneira correta? Eu vou amar a Deus de maneira correta aprendendo do próprio Deus como amar. Então eu preciso amar aos outros e amar a Deus aprendendo com Deus o conceito de amor. Então nós não pertencemos, como cristãos que somos, tendo essa identidade de nascido de novo, nós não absorvemos os conceitos de amor que o mundo tem. Nós absorvemos os conceitos de amor de Deus. E aí, para eu entender o amor de Deus, eu preciso olhar para onde? Para Jesus. Porque Jesus é a encarnação do próprio Deus. E Deus é amor. Então, para eu amar a Deus e ao próximo, eu tenho que aprender com Cristo. Por isso, meus amados, é impossível nós amarmos a Deus de maneira correta e ao próximo também, se nós não tivermos um envolvimento de intimidade com o próprio Deus. É Deus que vai me ensinar a amar, porque o nosso amor é egoísta, o nosso amor é interesseiro, o nosso amor natural, ele é um amor de troca, ele é um amor de barganha. O amor de Deus não. O amor de Deus é gracioso, não espera nada em troca. O amor de Deus é bondoso. O amor de Deus é misericordioso. O amor de Deus é totalmente diferente. E aí você olha e diz, mas como que eu vou conseguir amar? Como Deus me ama? Como eu vou conseguir amar a Ele e ao meu próximo com essa formatação de amor? Você não vai conseguir, humanamente falando. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para serdes minhas testemunhas. Qual o elemento que nós temos que testemunhar nesse mundo? O amor de Deus. Quem nos capacita para testemunhar desse amor? O Espírito Santo de Deus. Você não consegue com as suas próprias forças, não consegue, nem eu. Por isso nós recorremos a Deus e clamamos pelo Espírito Santo de Deus
para que nos ajude nesse processo. E o Espírito Santo vai nos ajudar, porque ele é o poder de Deus manifestado em nós, para nos capacitar naquilo que nós não conseguimos. E o texto vai dizer então, que é necessário nós checarmos os nossos relacionamentos. Para isso precisamos conhecer a Deus. Precisamos conhecer a Deus por meio da oração e por meio da palavra. Meus amados, se tem um compromisso que nós precisamos fazer para o ano de 2006, é com a meditação nas Sagradas Escrituras. Leia a Bíblia. Não leia a Bíblia como um compromisso religioso. Não leia a Bíblia apenas como algo que você colocou para o ano e aconteça o que acontecer, você vai lê-la toda. Não, leia a Bíblia como uma carta de amor de Deus para com você. Deguste desse livro, porque é Ele que revela o amor de Deus. É Ele que revela o cuidado de Deus, o sustento, a proteção, o amparo. É Ele que vai deixar claro para você que o nosso Deus cuida do seu povo de geração em geração. Olhamos para trás, quantas gerações já não passaram, e o cuidado de Deus se manifestou em todas elas. Por que Deus vai nos desamparar na nossa geração? Olhamos para a nossa própria história. Você tem aí 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos. Deus cuidou de você até aqui. A Bíblia vai dizer que esse cuidado dele permanece todos os dias da nossa vida, porque eis que estarei convosco todos os dias. Então nós precisamos olhar para a nossa identidade. Somos nascidos de novo, fomos regenerados. Nós temos um relacionamento de amor de Deus para conosco. E agora nós precisamos amá-lo sobre todas as coisas. E para eu amá-lo eu preciso conhecê-lo. Para conhecê-lo eu preciso ir para a palavra. E à medida que eu aprendo na palavra quem Deus é, o meu amor por Ele se intensifica. E quando o meu amor por Deus se intensifica, a alegria brota no meu coração, porque eu vou ter certeza do cuidado dEle. Isso é fé. Eu vou ter certeza de que Ele está comigo. E à medida que eu tenho certeza de que Ele está comigo, de que nós estamos juntos e que Ele não vai me desamparar em momento nenhum, as pessoas que estão ao meu redor começam a perceber a diferença que eu estou causando por causa dessa relação de amor de Deus. Ele me amando e eu o amando. E aí eu começo a afetar todos aqueles que estão ao meu redor. Essa relação de amor com Deus, ela acontece também por uma união mística. E essa expressão união mística, a ideia dos teólogos é de alguma coisa que não dá para explicar racionalmente, extrapola a razão, mas união mística é quando Jesus Cristo fala que Ele é o cabeça, nós somos o corpo dEle aqui na terra. Meus queridos, prestem atenção para o nosso desafio em 2016 e os outros anos seguintes também. Quando alguém no seu trabalho, na escola, no colégio, na vizinhança ou da família falar, onde é que eu vejo Cristo? A sua resposta precisa ser simples e direta. Olhe para a minha vida. Cristo está aqui. Olhe para mim. Porque quando nós somos crianças, e até hoje o departamento infantil faz isso, aprendemos e ensinamos as nossas crianças a cantar: Cristo vive em mim, aleluia. Seu filho precisa olhar para você e confundir você com Cristo. Seu filho, a ideia é essa, viu gente? A ideia da Bíblia é essa. Quando ele lê os evangelhos e ele vê como Jesus agia, ele fecha a Bíblia e pensa no pai ou na mãe e diz: é igualzinho meu pai e minha mãe. É igualzinho os meus avós. Seu marido tem que olhar para você, querida esposa, precisa ver Cristo, precisa ver o amor de Cristo, o perdão de Cristo, a misericórdia de Cristo. E maridos, as esposas estão ansiando também por ver esposos que sejam semelhantes a Cristo. Isso é união mística. Nós temos uma identidade, nascemos de novo, fomos regenerados. Para quê? Para sermos semelhantes a Cristo, para refletirmos a luz de Cristo no mundo, para resplandecermos a sua glória na terra. Mas para isso precisamos regar o amor que Deus colocou no nosso coração, tendo uma relação com Ele intensa, verdadeira. É imprescindível desejar essa busca. Você tem que desejar Deus. Nós desejamos muitas coisas. Às vezes nós estamos muito focados no periférico, esquecemos o elementar da vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça.
Essa é a ordem para nós. A ordem está seguida de uma promessa. Qual é a promessa? E todas as outras coisas vos serão acrescentadas, mas nós queremos todas as outras coisas e depois, se sobrar tempo, a gente busca Deus. Essa ordem não funciona, ela trava, ela quebra. Por isso, nós precisamos atentar os nossos corações, as nossas mentes, a nossa vontade, para priorizar Deus, porque todo aquele que é nascido de novo, todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que é regenerado, ele prioriza Deus na sua vida. Sua casa não é a prioridade, seus filhos não são a prioridade, seu trabalho não é a prioridade, sua saúde não é a prioridade é Deus. E a partir de Deus, o próprio Deus vai ajudar você a cuidar do seu filho, a cuidar da sua família, a cuidar do seu trabalho, a cuidar da sua saúde. É Deus quem vai te orientar para que você tenha qualidade de vida. E por isso o terceiro lugar, o terceiro ponto e último, todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que ama a Deus, e esse amor transborda nas relações, ele precisa verificar o quanto obedecer a Deus lhe agrada. Porque à medida que a nossa relação com Deus intensifica, nós vamos obedecer ao Senhor, com alegria. Porque você pode ter 2 filhos, ou você pode reconhecer a atitude de 2 filhos. Você sabe quando você dá uma ordem para o seu filho, para o bem dele, e ele obedece alegremente. E você sabe quando você dá uma ordem para o seu filho e ele obedece porque ele não tem opção de desobedecer. Deus não quer uma resposta nossa porque temos que fazer. Isso não funciona na nossa relação com Deus. Não, eu não faço isso porque Deus mandou não fazer. Não está tudo errado. Eu não faço porque eu sei que Ele me ama, e se eu estou convicto do seu amor, eu sei que não fazer isso é o melhor para mim. Porque um Deus que é capaz de entregar o único filho dele para morrer numa cruz, não iria pôr uma regra simplesmente para me entristecer. As leis de Deus são boas, as leis de Deus são agradáveis, as leis de Deus é para a nossa própria proteção. Por isso nós precisamos responder a essas leis alegremente, meus amados, alegremente. Mas nós não vamos responder alegremente enquanto não intensificarmos a nossa relação com Ele de amor. Vocês estão percebendo que é uma porta automática primeiro, depois abra outra, depois abra outra? Primeiro você precisa nascer de novo. Se não nascer, não está entendendo nada do que eu estou falando. Nasceu de novo, abriu a primeira porta. Aí você entra para uma antessala, vem a segunda. Você precisa amar a Deus de todo o seu coração, pelo menos buscar isso. Quando você desenvolve essa relação de amor, que afeta aqueles que estão ao seu redor, abre a segunda porta, vem a terceira. A terceira é o quê? Você vai obedecer a Deus alegremente. E aí, quando a gente obedece a Deus alegremente, a luz de Cristo resplandece. Resplandece. E as outras pessoas percebem que nós temos uma vida diferente, marcada por princípios morais e éticos que não são desse mundo, por uma lógica que não funciona para essa mente consumista, pervertida, maluca, desorientada, e eles vão então ver que tem alguma coisa diferente. E aí sim eles vão começar a enxergar Jesus na nossa vida. Porque o que tem de diferente na nossa vida, a única coisa que nos difere de todo o resto da humanidade é Jesus. É Jesus. Porque se Jesus não tivesse entrado na nossa vida, nós seríamos como todos os outros. E Ele entrou por graça, por amor, por misericórdia. Então, nós primeiro amamos, depois obedecemos. E por fim, nutrimos a nossa convivência com esse amor. Não tem como inverter a ordem. Primeiro você ama, depois obedece. E aí Agostinho vai usar uma expressão, uma frase de impacto. Ele vai dizer o seguinte: amai, e depois você pode fazer o que quiser. Ame, e aí você pode fazer o que quiser. Vou explicar a frase. Ame a Deus sobre todas as coisas. Aí depois você pode fazer o que você quiser. E o que você vai querer é o próprio Deus. Quem ama a Deus não quer outra coisa. Quem conhece a Deus não quer nada mais nessa vida. Aí você diz: pastor, mas e o resto da minha vida toda? O senhor está falando aí de Deus, de amor, mas e o meu trabalho? Eu estou com um problema assim, problema assado, as coisas não estão funcionando, eu estou com tal dificuldade. Isso não é problema meu e nem seu. Porque o dia que você nasceu de novo,
Deus falou que a sua vida ia pertencer a Ele. Então esse problema é dele. Pode ficar tranquilo que Ele vai resolver, porque Deus trabalha de uma forma diferente. Eu estava conversando com a mãe de um jovem que veio me dizer que o filho dela está trabalhando muito para o acampamento dos adolescentes. E eu respondi para a mãe: sabe qual que é o problema? É que ele já recebeu adiantado. Jesus já pagou. Jesus já pagou. Essa talvez seja muitas vezes a nossa dificuldade, né? Porque a gente aqui no mundo tem que trabalhar para depois receber. E aí de você se pagar o pintor lá da sua casa antes não é só o pintor não, tem um monte de coisa aí, né? Nós estamos num sistema de meritocracia. Você primeiro trabalha, depois recebe. Trabalha, recebe, trabalha, recebe. Aí Deus fala: não, você vai receber primeiro, depois eu te convido para trabalhar. Não foi assim? Primeiro nós nascemos de novo, agora Ele diz: vem trabalhar. Então nós já recebemos adiantado. A segunda coisa que nos chama muita atenção é que nós, diferente dos competidores das Olimpíadas, nós não estamos buscando um prêmio. Nós não estamos nos esforçando como humanos para alcançar um prêmio. O prêmio já é garantido. Nós já recebemos a vitória em Cristo Jesus. Agora, isso não pode servir de desestímulo. Já recebi mesmo, então não quero fazer mais nada. Pelo contrário, eu já recebi, agora é que eu vou mergulhar no meu envolvimento com Deus. Porque um Deus tão bom, capaz de pagar antecipado, capaz de me dar uma vitória pela sua graça, pelo seu amor, sem mérito nenhum. Esse Deus é digno da minha vida, a minha vida pertence a Ele, e pertence mesmo, porque Ele comprou a sua vida. E quando Ele comprou a sua vida, Ele comprou também de trás para frente. Como assim de trás para frente? Deus comprou de trás para frente. Deus pagou o preço mais alto. Qual foi o preço mais alto? Qual era o maior problema que nós tínhamos? A morte. O maior inimigo que nós temos é a morte, não é? O maior problema nosso é a morte. Deus resolveu. O apóstolo Paulo vai desenvolver esse raciocínio no livro de Romanos. Se Deus, quando você estava perdido nas trevas, quando você estava mergulhado na sujeira espiritual, você estava morto nos seus pecados, você estava numa situação deteriorável, Deus pagou por você o sangue do Filho dele, não foi? E trouxe você agora para pertencer à família. Se Deus, quando você estava morto, foi capaz de dar o seu único filho para te dar vida, agora que você é filho, Ele vai deixar de cuidar de você? Não, pastor, é que eu estou com um problema no seu trabalho. Seu problema não é nada diante da morte. Ele resolveu a morte. Mas eu estou com um problema de saúde, um exame, um resultado. Pode ser até uma situação complicada, mas não é maior que a morte. Deus resolveu o problema maior, para dar para você a certeza de que todos os problemas menores Ele vai resolver. Fica tranquilo. Por isso que nós devemos amar a Deus, porque quando amamos, como fruto do nosso conhecimento, nós confiamos. E aí você começa a entender um monte de coisa na Bíblia. Quando Jesus fala: não andeis ansiosos, eu só não vou ter ansiedade quando eu descansar. Eu só vou descansar quando eu conhecer. E eu só vou conhecer se eu tiver um relacionamento de intimidade e de amor com Ele. Não é isso? Quando Jesus Cristo fala: me dê o seu fardo que está pesado, que eu vou te dar o meu que é leve. É exatamente o que o texto coloca. Os mandamentos de Deus não são pesados. Por quê? Porque alivia a nossa alma, é para a nossa segurança, é para o nosso bem-estar. Não são penosos, a lei de Deus é para o nosso próprio benefício. E aí qual o resultado disso? O resultado disso é que nós teremos uma vida vitoriosa, e a palavra que mais se repete no texto, uma delas é vitória. A partir do versículo 4, o autor João vai dizer que o regenerado, ele vence o mundo. Um comentarista diz que o mundo aqui se refere a todos os poderes contra Deus que dificultam a nossa obediência. Então, quando nós nascemos de novo, quando nós amamos ao Senhor sobre todas as coisas, quando nós obedecemos alegremente, o resultado é uma vida vitoriosa. Então, 2016, nós teremos vitória em Cristo Jesus. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. E eu sei que existem forças hostis ao nosso redor. Existe um mundo nos pressionando para desistir, para desanimar. Mas maior o que está em nós do que o que está no mundo. Então nós temos que tranquilizar o nosso coração.
Tudo está debaixo do controle e da poderosa mão de Deus. Jesus Cristo nos anima dizendo: tem de bom ânimo, eu venci. Então, se Jesus está dizendo tem de bom ânimo, 2016, ninguém desanima, amém? Vamos lá, vai passar. Igual a injeção, né? Calma, vai passar. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, é a palavra de Jesus, do nosso Rei, do nosso Senhor, daquele que é o nosso pastor e nós estamos com Ele. A palavra para o cristão é uma palavra de vitória, e isso não é triunfalismo, isso é Bíblia. As 7 cartas do Apocalipse, as 7 igrejas, né, que Jesus fala para João distribuir para as igrejas da Ásia, as 7 igrejas, todas elas terminam dizendo: ao vencedor. Porque quem está com Cristo, quem nasceu novamente, quem ama a Deus, quem tem uma vida de obediência, é um vencedor em Cristo Jesus. Essa é a promessa da palavra. E olha que vencedor, interessante que a ênfase não está no vencedor em si, mas numa fé vitoriosa. O que o texto nos ensina? Nós vamos vencer por causa da nossa fé. Olha só o versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus, ou seja, o regenerado, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O que nos faz vencedores não é o fato de nós sermos preparados intelectualmente, fisicamente ou qualquer outra coisa. O que nos faz vencedores é a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Quem crê em Jesus tem a vitória, tem a vida, tem a eternidade. Um comentarista, Plumer, vai dizer: não é a pessoa que é a vitoriosa, como se ela fosse quem tivesse conseguido o prêmio, que vence o mundo, mas o poder vitorioso. Essa fé não é nossa, ela é nossa porque Deus nos deu, mas ela vem de Deus, vem de Deus. A fé que nós temos, ela é uma fé que foi produzida por Deus em nossos corações. Não é o homem que vence o mundo, mas o seu nascimento de Deus que vence. Então, meus amados, a garantia da nossa vitória está na nova vida que nós recebemos em Cristo Jesus. É essa nova vida que precisa gerar em nossos corações a certeza de que Deus está conosco, de que Deus cuida de nós, de que Deus nos capacita diante de tantos desafios que nós temos nesse ano e que nós temos na nossa própria vida. A nossa fé é a vitória que vence o mundo. Não é o pensamento positivo. Não é você ficar repetindo o dia todo e todo dia: eu vou conseguir, vai dar certo, eu vou... Não, isso é falta de fé, tá? Confissão positiva é falta de fé. Olha que coisa interessante. Porque aí fora, mistura confissão positiva com fé. Você precisa ficar repetindo, falar que vai dar certo, que dá certo. E se você não falar, não vai dar certo. Não, isso é falta de fé. Fé é você colocar na mão de Deus e acreditar que Deus vai cuidar de você. E que vai dar certo. Talvez não do seu jeito, mas do jeito dele, e o jeito dele é melhor. Isso é fé. É crer. Como José. Eu acho que é uma história que a gente precisa ter bem guardadinha no nosso coração. José é vendido pelos seus irmãos para o Egito. E eu imagino que durante esses anos José teve algumas crises. Mas Deus falou que ia estar comigo, agora meus irmãos me vendem. Aí ele está lá trabalhando, a mulher arma, a mulher do faraó arma, né, para poder... dizer que ele teve um caso com ela, e aí ele vai preso, e aí ele na prisão ele poderia dizer: puxa, mas cadê Deus? Eu estou procurando viver de acordo com Deus, de acordo com a sua vontade. E José vai entender o plano de Deus só no final da história. Às vezes nós queremos entender o livro que Deus está escrevendo com a nossa vida. A nossa vida é um livro, Deus está escrevendo. A gente quer entender no meio. Tem que esperar Deus terminar de escrever. Às vezes está na parte difícil, né? No drama. Calma, vai passar o drama. Deus está com você. O que você precisa ter em mente muito claro é que na última página da sua vida, na última página do seu livro, vai estar escrito que você é um vencedor em Cristo Jesus. Essa é a certeza que nós precisamos ter. Quem crê na divindade de Cristo tem uma arma poderosa contra todo o mal. E eu quero concluir esse sermão dizendo para você que a tríade para a vitória, ela é marcada por uma confissão correta de quem você é em Cristo Jesus. Você é um nascido de Deus, você é uma nova criatura.
A tríade para a vitória é marcada por uma relação de amor intensa com Deus. Busque a Deus e Deus vai desenrolar todas as outras questões da sua vida. E a tríade para a vitória, ela passa pela obediência. Nós acreditarmos que a lei de Deus é o melhor para nós e criarmos os nossos filhos nessa lei. Certamente, nós experimentaremos um ano de 2016, 17, 18, daí para frente, marcado por inúmeras vitórias, no nome daquele que depositou no nosso coração a fé, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Querido Deus, quando olhamos para o Senhor, nosso coração enche de segurança. Mas quando olhamos para o mar ao nosso redor, às vezes nós tememos. Mas nos ajuda a entender que o Senhor é aquele que aquieta o mar, o vento e a tempestade. E que nós estamos contigo no barco. Ajuda-nos a entender a identidade que nós temos. Nós não temos uma religião cristã. Nós não temos um conceito de um Jesus que é uma figura religiosa, um líder importante que nós devemos seguir. Para nós, Jesus é o Salvador, é o Cristo. Para nós, Jesus é a nossa única esperança, aquele que nos regenerou, nos deu vida, e vida em abundância, vida eterna. Que possamos nos apegar a essa verdade bíblica. Nós temos uma nova identidade, nós somos novas criaturas, e o Senhor está conosco, porque o Senhor nos ama. O Senhor nos ama ao ponto de entregar o teu único Filho Jesus para morrer numa cruz por nós. E agora nós também somos convidados a te amar, e através dessa relação de amor, Deus, nós somos chamados para amarmos aqueles que estão ao nosso redor e dessa forma resplandecer a luz de Cristo no mundo. Nos capacita, ó Deus, nos ajude com o teu poder. Ó Espírito Santo de Deus, nos renove, nos fortaleça na caminhada e na jornada, para que possamos obedecer aos mandamentos, entendendo que eles são preceitos do Senhor para a nossa alegria, para o nosso deleite, para o nosso bem-estar, para a nossa segurança. Nos ajude a descansar, Deus, em Ti, não só no ano de 2016, com tantas previsões pessimistas, mas em toda a nossa vida, porque para nós não há espaço para o pessimismo, uma vez que somos salvos e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nosso coração precisa se encher de alegria, como lemos mais cedo, independente das circunstâncias, porque nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nada pode nos separar do amor que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória. No nome dEle que oramos. Amém e amém.